O último dia do ano sempre mexe com o coração. Enquanto muitos pensam apenas em festa, fogos e comemorações, tem gente que olha para trás com um peso silencioso. Lembra do que viveu, das perdas, das promessas que não se cumpriram, das orações que pareciam não ter resposta. Outros até tiveram momentos bons, mas sentem que algo no espírito ainda está fora do lugar. E se eu te dissesse que o último dia de 2025 não é só uma virada de calendário, mas um tempo em que Deus está levantando alertas espirituais que muitos vão ignorar, mas que você não pode deixar passar? Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Se inscreva neste canal e já deixe o seu like neste vídeo. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e continua recebendo palavras que podem ser resposta de Deus para a sua vida ao longo de 2026. Quando o ano vai chegando ao fim, não são apenas metas e planos que vêm à mente. Vêm lembranças, arrependimentos, saudades, perguntas. Muita gente chega ao fim de 2025 com a sensação de que carregou peso demais. Discussões que nunca foram resolvidas, relacionamentos quebrados, decisões precipitadas, culpas que nunca foram entregues a Deus de verdade. Outras pessoas chegam com o coração cansado, como se tivessem atravessado o ano inteiro no automático, apenas sobrevivendo. É nesse cenário que Deus levanta o primeiro alerta. Não entre em 2026 carregando aquilo que Ele já quer tratar hoje. O primeiro alerta é justamente sobre o peso que você carrega por dentro. Mágoas antigas, palavras que feriram e nunca foram curadas, ressentimentos que você empurrou para debaixo do tapete, culpas por coisas que fez ou deixou de fazer. O ano muda, mas se o coração continua preso ao passado, a vida espiritual não anda. Deus não está pedindo que você apague o que aconteceu, mas está chamando você para não atravessar mais uma virada com a alma amarrada. Em vez de levar tudo isso sozinho para o próximo ano, o convite é: coloque diante dele o que você não consegue resolver. Na prática, isso pode significar dobrar os joelhos em algum momento deste dia e dizer: Senhor, eu não quero entrar em 2026 desse jeito. Eu reconheço as áreas em que errei, as pessoas que me feriram, as situações que ainda doem. Eu não consigo mudar o passado, mas eu posso te entregar o que está me apertando por dentro. Deus não espera um discurso perfeito. Ele espera sinceridade. O primeiro alerta é um chamado à libertação interior. Não aceite como normal carregar por mais um ano aquilo que Deus está pronto para começar a curar agora. Enquanto Deus fala sobre o que precisa ser deixado para trás, Ele levanta um segundo alerta. Não feche 2025 sem enxergar o cuidado dele ao longo do caminho. É fácil terminar o ano olhando apenas para o que deu errado, os planos que não saíram, os sonhos adiados, as perdas, os diagnósticos, as portas que se fecharam. Mas a visão espiritual que Deus quer te dar neste último dia é a capacidade de perceber que, mesmo em meio a tudo isso, Ele esteve presente. Em muitos momentos, você achou que não iria suportar e ainda assim está aqui. Isso não é pouco. Talvez você tenha passado por noites de preocupação, por dias em que o corpo cansou e a mente ficou sobrecarregada. Talvez tenha chorado em silêncio para que ninguém visse, mas mesmo assim, Deus te sustentou. Uma palavra certa chegou na hora certa. Uma pessoa apareceu quando você mais precisava. Uma situação que parecia caminhar para o pior tomou outro rumo. Quantas vezes você disse: ainda bem que não foi pior? Muitas vezes, esse não foi pior é a mão de Deus te segurando sem que você percebesse. O segundo alerta é: não deixe que a dor esconda a fidelidade de Deus. Na Bíblia, há muitos momentos em que pessoas só entenderam a proteção de Deus quando olharam para trás com calma. Enquanto viviam a luta, enxergavam apenas o peso. Depois, conseguiram ver que em cada detalhe havia um cuidado.
É isso que Deus quer fazer com você neste último dia de 2025. Abrir os seus olhos para que, além das perdas e frustrações, você também veja os livramentos, os consolos, as forças que Ele te deu quando você pensou que não tinha mais nenhuma. Não é negar a dor, é reconhecer que mesmo na dor Ele esteve presente. Talvez este ano não foi como você imaginava. Talvez muita coisa saiu do controle. Mas o simples fato de você estar vivo, com a mente voltada para ouvir uma mensagem como esta, já é um sinal de que Deus não desistiu de você. Quantas pessoas começaram 2025 e não chegaram até aqui? Quantas perderam a fé pelo caminho? O segundo alerta é um convite à gratidão sincera. Antes de entrar em 2026, pedindo tantas coisas, pare um pouco para agradecer pelo que Deus já fez, pelo que Ele te livrou, pelo que Ele te sustentou. Esses dois primeiros alertas se completam. O primeiro fala sobre o que você precisa entregar. O segundo fala sobre o que você precisa reconhecer, deixar o peso e enxergar o cuidado, soltar o que te prende e valorizar o que Deus já fez. O último dia do ano é uma oportunidade para isso. Colocar diante de Deus o que está pesado e, ao mesmo tempo, abrir os olhos para o fato de que, mesmo no meio de tantos desafios, Ele nunca deixou de te guardar. E é sobre isso que nós vamos aprofundar ainda mais ao longo deste vídeo, porque os últimos alertas são os mais fortes e podem mudar a forma como você entra no próximo ano. Um dos grandes perigos espirituais do fim de ano é achar que, quando o relógio virar, tudo muda sozinho. As pessoas fazem listas, promessas, planos, falam em novo ciclo, nova fase, mas mantêm as mesmas prioridades de sempre. Por fora, muda a data. Por dentro, continua tudo igual. O terceiro alerta de Deus para o último dia de 2025 é esse. Não entre em 2026 com as prioridades trocadas. Não continue dando o melhor do seu tempo, da sua atenção e da sua energia para tudo, menos para a presença de Deus. Ao longo do ano, é fácil se perder na correria. Trabalho, família, contas, trânsito, preocupações com saúde, notícias ruins, problemas na sociedade. Tudo puxa a sua atenção. Quando você percebe, o dia passou, a semana passou, o mês passou, o ano passou. Teve tempo para o celular, para séries, para conversas longas sobre a vida dos outros, para se preocupar com o que não podia controlar. Mas quantas vezes, em 2025, você parou, com calma, para falar com Deus de verdade? Quantas vezes decidiu desligar um pouco o barulho de fora para ouvir o que Ele queria falar com você? Deus não está te acusando por ter uma vida corrida. Ele sabe das suas responsabilidades. O problema não é ter muitas tarefas. O problema é quando ele se torna apenas mais uma entre tantas coisas. Em muitas histórias bíblicas, vemos Deus chamando pessoas no meio da rotina. Ele não esperou que tudo estivesse organizado para falar. Mas, mesmo na correria, houve quem escolhesse parar e ouvir. Neste fim de 2025, Deus levanta esse alerta. Em que lugar eu fiquei na sua vida? Fui prioridade ou só uma opção quando sobrava tempo e disposição? Na prática, prioridades aparecem nas escolhas simples. Quando você acorda, o que vem primeiro? O medo do dia, as mensagens, as notícias ou um pensamento voltado para Deus, mesmo que seja uma oração curta? Quando você tem um tempo livre, ele é sempre preenchido com distrações. Ou você se permite, às vezes, se desligar um pouco para ouvir uma mensagem, abrir a Bíblia, orar com sinceridade? Não se trata de viver enclausurado, mas de entender que sem a presença de Deus, tudo o que você vive se torna mais pesado. Deus não quer ser o último da fila. Ele quer ser a base sobre a qual você constrói o resto da sua vida. Quando Deus não é prioridade, o coração vai se acostumando a caminhar sozinho, decidido, acelerado, mas vazio. Vem a sensação de cansaço que não passa com descanso físico.
Vem uma inquietação constante, como se nada fosse suficiente. Vem a sensação de que está sempre faltando algo, mesmo quando por fora parece estar tudo bem. Muitas vezes, isso é reflexo de uma vida que se afastou, aos poucos, da fonte. O terceiro alerta é um convite para você olhar para dentro e ser honesto. Deus está na frente ou ficou para trás, no meio do caminho. Ligado a isso, vem o quarto alerta. Não entre em 2026 aceitando a frieza espiritual como algo normal. A frieza não chega de repente, como uma porta que se fecha de uma vez. Ela entra devagar, quase silenciosa. Começa quando a oração vira apenas costume, quando as palavras saem da boca, mas já não nascem mais do coração. Começa quando você vai à igreja, assiste a uma mensagem, canta, mas se acostuma a sair do mesmo jeito que entrou. Começa quando você passa a evitar confrontos internos, evita pensar em mudanças, evita deixar Deus tocar em áreas que você sabe que precisam ser ajustadas. Aos poucos, aquilo que antes te quebrantava passa a não mexer mais. Mensagens que antes te faziam chorar agora parecem mais uma. Um louvor que antes te levava à presença agora vira apenas parte da programação. Em alguns momentos, você até sente vontade de voltar a ser como antes, mas logo se distrai com outra coisa. A frieza vai se instalando e você vai se acostumando a viver sem sentir, sem se quebrantar, sem se arrepender de verdade. No último dia de 2025, Deus te alerta. Não aceite a distância como se fosse normal. Muitas vezes, essa frieza nasce de dores que você não conseguiu resolver. Decepções com pessoas da igreja, orações que você achou que não foram respondidas, promessas que não se cumpriram como você esperava. Em vez de levar tudo isso para Deus, o coração se fecha. É como se dissesse, eu creio, mas não quero mais me envolver tanto. Só que quando você se protege demais, se fecha demais, você também se distancia daquilo que mantinha sua fé viva. Deus não despreza sua dor, mas está te alertando que fechar o coração para não se ferir também acaba fechando a porta para que ele aqueça de novo o que esfriou. Na Bíblia, há momentos em que Deus chama o povo de volta justamente porque o amor esfriou. Ele não pede performance, ele pede sinceridade. Ele chama para lembrar de como era antes, de quando havia alegria em estar na presença, de quando a pessoa tinha prazer em ouvir a voz dele, de quando a oração não era peso, mas refúgio. Talvez, ao ouvir isso, você se lembre de fases da sua vida em que sua fé era mais viva, mais simples, mais verdadeira. Se hoje isso se perdeu, este alerta não é para te envergonhar, é para te chamar de volta. No dia a dia, a frieza é percebida em atitudes pequenas, quando você passa semanas sem falar com Deus de verdade e acha que está tudo bem, quando a consciência já não pesa mais com atitudes que antes te incomodariam, quando você percebe que quase nunca pensa em Deus durante o dia, mesmo enfrentando desafios, decisões difíceis, preocupações profundas. Tudo vai sendo resolvido na força do braço, e o céu vai deixando de ser consultado. O coração se acostuma a viver longe, mas se enquanto você ouve isso, algo dentro de você reconhece que isso está acontecendo, esse já é um sinal de que Deus ainda está falando com você. A maior frieza não é sentir pouco, é não sentir nada. O fato de essas palavras te incomodarem, te confrontarem ou te despertarem, já mostra que o Espírito Santo ainda está tocando no seu interior. O alerta é, não empurre isso para mais um ano. Não deixe para depois o que você pode começar hoje, ainda que seja com uma oração simples. Senhor, meu coração esfriou, mas eu não quero continuar assim. Aquece de novo o que se apagou. Chegar ao fim de 2025 com prioridades trocadas e com o coração frio não precisa ser o seu ponto final. Pode ser o ponto de virada. Deus não está olhando para você com desprezo, está olhando com convite.
Ele sabe de tudo o que você viveu, do cansaço, das pressões, das lutas escondidas. Ainda assim está dizendo: eu quero ser de novo a sua prioridade. Eu quero reacender aquilo que um dia já queimou dentro de você. Quando falamos de alertas de Deus, muita gente pensa apenas em coisas visíveis, crises, perdas, lutas. Mas alguns dos alertas mais sérios não aparecem por fora, aparecem por dentro. O quinto alerta de Deus para o último dia de 2025 é sobre algo que, muitas vezes, é difícil de admitir: o orgulho espiritual. Ele não aparece só em quem fala alto sobre fé, mas em qualquer pessoa que, aos poucos, vai se acostumando a viver como se não precisasse mais tanto de Deus quanto antes. O orgulho espiritual pode nascer em diferentes situações. Às vezes, nasce depois de muitas experiências com Deus. A pessoa já ouviu muita coisa, já participou de muitos cultos, já conhece muitas mensagens. Sem perceber, começa a achar que já sabe, já entendeu, já ouviu isso 1000 vezes. Quando escuta uma palavra de correção, pensa primeiro em quem deveria ouvir e não em si mesma. Quando alguém fala sobre arrependimento, mudança, posicionamento, o coração diz: isso não é mais para mim, eu já passei dessa fase. Esse é um sinal silencioso de alerta. Em muitas histórias bíblicas, Deus precisa confrontar justamente esse tipo de postura. Não é o pecado escandaloso que afasta primeiro, é a autossuficiência. É quando a pessoa deixa de depender, deixa de perguntar, deixa de se dobrar diante de Deus para tomar decisões. Em vez de dizer: Senhor, o que o Senhor quer?, passa a dizer apenas: eu acho, eu quero, eu sinto. No fim de 2025, Deus te alerta: não entre em 2026 achando que você anda bem espiritualmente só porque não faz coisas visíveis de errado. Orgulho espiritual não é sobre aparência, é sobre um coração que parou de ouvir. No dia a dia, isso se mostra em atitudes simples. Quando você escuta uma mensagem e, em vez de perguntar: o que Deus está falando comigo?, você pensa apenas em quem deveria mudar. Quando Deus toca em uma área específica da sua vida e você responde por dentro: mas isso não é tão grave assim, tem gente bem pior que eu. Quando, diante de um erro, você procura justificativas, ao invés de reconhecer que precisa de ajuda. O orgulho espiritual cobre o coração com uma camada de defesa que impede a palavra de entrar. Esse alerta é sério, porque o orgulho espiritual é um dos maiores obstáculos para que Deus continue trabalhando em nós. Ele não força a porta de quem se fecha. Ele chama, ele convence, ele mostra, mas espera a resposta. E muitas vezes a resposta não vem por vergonha de admitir fraquezas, por medo de encarar verdades, por não querer parecer fraco diante de si mesmo. Mas, aos olhos de Deus, o forte não é quem finge que não precisa de ajuda. O forte é quem se coloca na luz e diz: eu ainda preciso ser tratado. Ligado a isso, vem o sexto alerta: a falta de arrependimento verdadeiro. Não é que a pessoa nunca erra, é que quando erra, não deixa o erro ser um ponto de encontro com Deus. Às vezes, reconhece mentalmente que fez algo errado, mas não deixa isso descer para o coração. Não chora mais, não se quebranta mais, não se incomoda mais em ficar distante da presença. Vai empurrando, vai se distraindo, vai dizendo a si mesma que amanhã resolve, que uma hora muda. E assim, os dias, meses e anos passam e áreas importantes da vida continuam sem ajuste. Arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa. É deixar Deus te mostrar o que precisa ser mudado e, a partir disso, tomar uma decisão. É olhar para uma atitude, um hábito, uma escolha e dizer: eu não quero mais isso para mim, porque isso me afasta da presença de Deus. A falta de arrependimento faz o coração endurecer. Situações que antes te fariam correr para Deus, agora te parecem normais. Palavra que antes te confrontaria agora parece exagero.
E o perigo disso é grande, porque aos poucos a pessoa se acostuma a viver longe sem perceber que está longe. No fim de 2025, Deus levanta esse alerta com amor, mas com seriedade. Não entre em 2026 apenas aliviado por ter sobrevivido a mais um ano. Entre arrependido onde precisa se arrepender. Não esconda de Deus aquilo que Ele já está vendo. Não é o tamanho do erro que define tudo, é o que você faz com ele. Há histórias de pessoas que erraram muito, mas que foram restauradas porque se quebrantaram, reconheceram, voltaram. E há outras que, mesmo com erros menores aos olhos humanos, se perderam porque não quiseram admitir que estavam longe. Talvez, enquanto você ouve isso, venha à sua mente alguma área específica da sua vida. Um comportamento que se repete, uma palavra dura que sempre volta, um vício escondido, um relacionamento mal resolvido, uma decisão que você sabe que não agrada a Deus, mas que continua empurrando com a barriga. O sexto alerta é Deus dizendo: não deixe isso para depois. Não carregue para mais um ano aquilo que eu já estou te mostrando, que precisa ser confessado e tratado. Pode ser que você pense: mas como eu faço isso na prática? A resposta começa na sinceridade. Não é sobre saber todas as palavras certas. É sobre chegar diante de Deus e dizer com verdade: eu sei que estou errado nessa área. Eu não consigo sozinho, mas eu não quero continuar assim. Esse tipo de oração abre espaço para Deus agir. Ele não rejeita quem se aproxima com arrependimento, mesmo que ainda esteja fraco. Pelo contrário, ele se aproxima de quem reconhece que precisa. Você não precisa ter medo de se arrepender diante de Deus. Arrependimento não é humilhação vazia, é cura. É como alguém que finalmente abre uma ferida para ser tratada, em vez de continuar escondendo e fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro a dor aumenta. No último dia de 2025, Deus está te dando a oportunidade de olhar para dentro com coragem, não para se acusar, mas para se alinhar. O arrependimento verdadeiro é ponte, não é muro. Ele não te separa de Deus, ele te leva de volta para perto. Se ao longo deste ano o orgulho espiritual foi te afastando, se a falta de arrependimento foi endurecendo o seu coração, receba este alerta como cuidado, não como condenação. Ainda há tempo. O ano ainda não acabou. Ainda hoje você pode tomar uma decisão diante de Deus, mesmo em silêncio, no seu quarto, no seu canto, talvez com lágrimas, talvez só com um suspiro, mas com verdade. Deus não ignora um coração que se quebranta. Se tudo isso faz sentido para você, se de alguma forma você percebe que Deus está te chamando para deixar o orgulho e voltar para um arrependimento sincero, não deixe essa sensação passar. Quando terminar este vídeo, ou até mesmo quando ele acabar, tire um tempo só você e Deus. Fale com Ele do seu jeito, mas fale. O que Ele espera de você não é perfeição, é entrega. Depois de tudo o que Deus já foi mostrando ao longo deste ano, o peso que você carrega, o cuidado dele nos detalhes, as prioridades que precisavam ser ajustadas, a frieza que foi entrando, o orgulho silencioso e a falta de arrependimento verdadeiro, existe um último alerta que é, talvez, o mais sério de todos. Ele não fala apenas sobre o que você sente, mas sobre a decisão que você toma diante de tudo isso. O sétimo alerta é este: não entre em 2026 em cima do muro, ouvindo Deus falar, mas sem se posicionar de verdade. Há pessoas que já entenderam que Deus está chamando, já sentiram o toque, já foram alcançadas por palavras que as confrontaram, já perceberam que não dá mais para viver do mesmo jeito. Mas mesmo assim, seguem empurrando a resposta com a barriga. É como se dissessem: eu sei que preciso mudar, mas não hoje. Eu sei que Deus está falando comigo, mas ainda não estou pronto. Uma hora eu tomo uma decisão. O problema é que esse uma hora vai se arrastando e a vida vai passando.
O coração vai ouvindo, mas não responde. Na Bíblia, há histórias de pessoas que tiveram encontros fortes com Deus e, mesmo assim, tiveram que decidir o que fariam com aquilo. Não era só sentir algo diferente, era escolher um caminho. Algumas deixaram tudo para trás, outras decidiram continuar como estavam. O último dia de 2025 é um desses momentos de escolha. Você já ouviu alertas, já foi lembrado de coisas que Deus fez, já foi confrontado em áreas internas. Agora Deus está te perguntando, de forma muito pessoal, o que você vai fazer com tudo isso? Viver em cima do muro é tentar manter dois lados ao mesmo tempo. É querer sentir a presença de Deus, mas continuar nutrindo hábitos que você sabe que te afastam dele. É querer paz no coração, mas não abrir mão de atitudes que alimentam a culpa. É querer ouvir a voz do Espírito, mas continuar ignorando o que ele já mostrou. Em muitos momentos, isso cansa a alma, porque uma parte de você sabe qual é o caminho certo, mas outra parte insiste em atrasar a decisão. O sétimo alerta é um chamado. Pare de adiar o que Deus já te pediu para mudar. No dia a dia, essa indecisão aparece em situações simples. Quando você sente que precisa perdoar, mas sempre encontra um motivo para deixar para depois. Quando entende que precisa se afastar de certos ambientes, conversas ou conteúdos, mas insiste em ficar só mais um pouco. Quando sabe que precisa voltar a orar com sinceridade, mas continua ocupando esse espaço com qualquer outra coisa. Cada vez que isso acontece, o coração vai se acostumando a driblar aquilo que Deus está falando, como se fosse possível negociar com o tempo. Mas há algo que precisamos lembrar. Tempo é algo que ninguém controla. Você não sabe como será 2026, não sabe o que vai acontecer, não sabe quais serão os desafios, as dores, as mudanças, os ajustes, mas você sabe o que Deus está falando hoje. E é por isso que esse alerta é tão sério. Ele não está dizendo para você mudar tudo de uma vez, mas está dizendo para você não continuar fingindo que não ouviu. Quando Deus fala, ignorar também é uma escolha. Ficar parado também é um posicionamento. Talvez, ao longo de 2025, Deus já tenha te dado sinais mais de uma vez. Situações que te fizeram pensar na vida, em eternidade, na fragilidade de tudo. Palavras que chegaram na hora exata. Livramentos que te fizeram refletir. Pessoas que foram usadas para te lembrar de Deus. Talvez você tenha passado por algo que te fez dizer, eu preciso me voltar mais para Deus. Mas, com o tempo, a rotina engoliu essa decisão. O último dia do ano é uma oportunidade de retomar aquilo que o Espírito despertou em você e que foi sendo abafado. Sair de cima do muro não significa se tornar perfeito de uma hora para outra, mas significa decidir de quem você quer ser. É olhar para a sua vida e dizer, eu não quero mais viver dividido. Eu quero que Deus tenha liberdade para mexer em todas as áreas, não só nas que são confortáveis. É dizer não apenas com palavras, mas com atitudes que você quer caminhar com Jesus de forma mais séria, mais verdadeira, mais inteira. Esse alerta também fala com quem já caminha com Deus há mais tempo, mas foi se acostumando a uma fé morna, sem profundidade. A pessoa não abandonou completamente o caminho, mas também não se entrega de verdade. Fica no meio termo, não se afasta de vez, mas também não avança. É como alguém que está na porta, mas nunca entra. Deus está chamando para ir além da porta, para entrar na presença, para viver uma relação viva, não apenas um costume. No fim de 2025, esse sétimo alerta é o ponto em que Deus junta tudo o que foi dito antes. Ele te mostrou o peso que você carrega, mostrou onde te guardou, te chamou a ajustar prioridades, te alertou sobre frieza, orgulho e falta de arrependimento. Agora ele pergunta, você está disposto a responder? Está disposto a sair do lugar onde está apenas ouvindo e dar um passo em direção a uma vida mais alinhada com Ele? Isso não é sobre religião.
é sobre relacionamento. Talvez você se sinta pequeno, incapaz, com medo de não conseguir manter uma decisão. Deus sabe disso. Ele não está pedindo que você tenha força em tudo, está pedindo que você tenha sinceridade no primeiro passo. Quem sustenta a caminhada é Ele. O que Ele espera de você é um sim verdadeiro, mesmo que tremido, mesmo que ainda com dúvidas, mas um sim que saía do fundo da alma. Eu quero mudar, eu quero te ouvir, eu quero viver diferente no próximo ano. Se, enquanto você escuta, algo em você reconhece que passou o ano em cima do muro, que ouviu muita coisa, sentiu muita coisa, mas não tomou decisões claras, saiba que esse alerta não é um fim, é um começo. É Deus dizendo: eu ainda estou te chamando. Eu ainda estou te dando a chance de responder. O último dia de 2025 pode ser lembrado lá na frente como o dia em que você saiu da indecisão e decidiu entregar sua vida, suas áreas, seus medos e seus planos nas mãos de Deus de verdade. Se você chegou até aqui, é porque em algum momento desta mensagem, Deus falou com você. Talvez tenha sido quando Ele te lembrou do peso que você carregou em 2025 e te chamou a não atravessar mais um ano com o coração sobrecarregado. Talvez tenha sido quando abriu seus olhos para ver o cuidado dEle, mesmo nos dias em que você achou que estava sozinho. Pode ter sido quando Ele te confrontou sobre as prioridades, mostrando que muitas vezes quase tudo teve lugar na sua rotina, menos a presença dEle. Quem sabe foi quando você reconheceu a frieza, o orgulho silencioso, a falta de arrependimento ou essa indecisão de viver em cima do muro. O importante agora não é apenas lembrar de cada alerta, mas entender o que Deus quis fazer com todos eles juntos. Esses 7 alertas não vieram para te esmagar, não vieram para te envergonhar, não vieram para te colocar mais peso. Eles vieram como um chamado à consciência, à verdade, à proximidade com Deus. É como se Ele estivesse dizendo: eu não quero que você entre em mais um ano vivendo no automático. Eu quero que você entre em 2026 sabendo que eu estou com você, que eu estou tratando você, que eu estou te chamando para mais perto. Talvez, ao olhar para 2025, você veja muitos erros, muitas falhas, muitos momentos em que poderia ter feito diferente. Mas Deus não está preso ao seu passado. Ele conhece cada detalhe do que aconteceu, mas o foco dele é o que pode acontecer daqui para frente. Ele te trouxe até o último dia do ano não para apontar o dedo, mas para te oferecer uma chance de reposicionamento. Um novo começo não começa no calendário, começa no coração. Começa quando você decide que não quer mais empurrar a sua vida espiritual com a barriga e passa a tratá-la como algo essencial. Os alertas sobre o peso que você carrega, sobre a ingratidão, sobre prioridades, frieza, orgulho, falta de arrependimento e indecisão não são paredes que te prendem, são portas que se abrem. Cada um deles é uma oportunidade de conversar com Deus com mais profundidade. Talvez você precise dizer: Senhor, eu ainda não consigo largar tudo de uma vez, mas eu quero dar o primeiro passo. Ou, eu não sei como organizar tudo o que está bagunçado, mas eu quero que o Senhor me ajude. É assim que a caminhada começa, com um coração que admite que precisa de Deus e se dispõe a obedecer passo a passo. Você não precisa entrar em 2026 perfeito. Deus não está esperando que você vire outra pessoa da noite para o dia. O que Ele espera é que você não ignore mais aquilo que Ele já te mostrou, que você pare de tratar como normal aquilo que está te afastando dele, que você pare de jogar para amanhã decisões que podem ser iniciadas hoje, que você reconheça que não nasceu para viver distante, frio, confuso, dividindo o coração entre Deus e o que te afasta dele. Talvez este ano tenha te marcado com perdas, com diagnósticos difíceis, com conflitos familiares, com portas fechadas, com mudanças inesperadas.
Talvez você tenha chegado ao último dia cansado por fora e por dentro. Deus vê tudo isso. Ele não está indiferente à sua história. Mas, exatamente por saber de tudo, Ele está te chamando para algo maior. Viver 2026 não apenas como mais um ano, e sim como um ano em que você escolhe caminhar com mais consciência na presença dEle. Isso pode significar se aproximar mais da palavra, separar um tempo diário, ainda que pequeno, para falar com Ele, ajustar com sinceridade aquilo que Ele já apontou no seu interior, buscar perdão onde for possível, liberar perdão onde for necessário, se afastar de ambientes que te derrubam, se aproximar de pessoas que te ajudam a permanecer firme. Pode significar também permitir que Deus trate suas feridas e não apenas suas atitudes, porque muitas vezes aquilo que você faz é fruto da dor que você carrega. Deus quer tocar nas raízes, não só nas consequências. Quero que você saiba que se essa mensagem mexeu com você, isso por si só já é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando. Corações completamente fechados não se incomodam, não se movem, não pensam, não refletem. E em algum momento você sentiu vontade de chorar, de parar, de pensar na sua vida espiritual? Isso mostra que ainda há sensibilidade em você, que ainda há espaço para Deus agir, que ainda há algo vivo aí dentro. E isso é precioso. Por isso, eu quero te convidar a transformar essa palavra em resposta. Não apenas em um vídeo que você assistiu, mas em um ponto de virada. Lá onde você está, depois que esse vídeo terminar, tire um tempo para falar com Deus. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo, não precisa ser perfeito. Precisa ser sincero. Fale sobre seus medos, suas culpas, seus pecados, suas feridas, sua frieza, sua indecisão. E peça que Ele te ajude a viver 2026 de um jeito diferente, mais perto da vontade dEle, mais alinhado com aquilo que Ele já te mostrou. E se essa mensagem alcançou o seu coração, eu quero te pedir 3 coisas muito simples, mas muito importantes. Primeiro, se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva agora neste canal. Isso não é apenas um número, é uma forma de caminhar junto, de continuar recebendo palavras que podem fortalecer sua fé e te lembrar, ao longo do ano, dos alertas e cuidados de Deus. Segundo, deixe o seu like neste vídeo. Quando você faz isso, a plataforma entende que essa mensagem é relevante e passa a entregá-la para mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir algo de Deus neste fim de ano. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser um familiar, um amigo, alguém da igreja, alguém que você sabe que está atravessando um ano pesado, alguém que viveu perdas, que está frio na fé, que está confuso sobre como entrar em 2026. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para acender uma luz no coração dessa pessoa. E eu quero também te convidar a deixar um comentário como um ato de fé e posicionamento diante de Deus. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu recebo os teus alertas e quero entrar em 2026 alinhado a contigo. Essa frase é simples, mas é uma declaração. É como colocar por escrito o desejo do seu coração de não ignorar o que Deus te mostrou e de permitir que Ele conduza seus passos neste novo ano. Que Deus te fortaleça, te cure por dentro, te dê coragem para tomar decisões que você vinha adiando, te dê sensibilidade para ouvir a voz dele e firmeza para permanecer, mesmo quando o caminho for desafiador. Que 2026 não seja apenas mais um ano na sua história, mas um ano em que você caminhe mais consciente da presença de Deus, mais maduro espiritualmente e mais alinhado com aquilo que o céu tem para você. Fique em paz e até o próximo vídeo.